antes desse texto, mas o Espírito Santo não me levou ali. Talvez devêssemos pensar o que era esse cego para a sociedade. Alguém esquecido, abandonado e que vivia da profissão de pedir, de pedir, de pedir e de pedir. Talvez devêssemos pensar assim, mas o Espírito Santo disse para mim: não é aqui, meu filho, que você vai pregar para a igreja. Eu já fui ficando com os olhos arregalados. Então eu disse: Senhor, talvez eu devesse pregar para a tua casa acerca dos elementos que faziam da profissão de câncer, como a capa, por exemplo. O Espírito Santo disse para mim: não vai pregar sobre isso. Talvez, Senhor, eu devesse dizer para a igreja nessa noite sobre a questão de largar da capa e correr para Jesus. O Espírito Santo foi até mim e disse: não, filho, não é essa palavra que você vai ministrar à igreja nessa noite. E eu comecei a dizer: Senhor, qual é a palavra que tu tem para o teu povo? Porque se o Senhor não falar, é em vão a nossa reunião. Por isso eu creio que Deus fala. Talvez eu devesse pregar, dizia o Espírito Santo, sobre aquele que clama diante de Deus até ser atendido. Porque esse cego não se calou até a oração dele ser respondida. O Espírito Santo diz para mim: esta palavra não irás pregar na igreja nesta noite. Então eu disse: Senhor, talvez eu devesse ministrar a tua casa sobre aqueles que se levantam, como esses homens que se levantaram contra este homem, dizendo: cala a boca, fica quieto, deixa Jesus passar. E o Espírito Santo disse para mim: esta palavra tu não irás ministrar na igreja. Até que o Espírito de Deus me trouxe ao texto dessa noite, exatamente sobre o seguinte tema: eu quero ver Jesus. Aleluia. Aquele homem se aproxima do Senhor, passa pela multidão. A multidão que via ele, mas ele que não via a multidão. A multidão que o enxergava, mas ele não enxergava a multidão. Ele não sabia se tinha rico ali, se tinha pobre, se tinha doutor, se tinha analfabeto. Mas ele foi direto naquela voz que chamava ele. A voz que lhe chamava ele: venha até mim. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Aquele que quer ver Jesus, aquele que enxerga Jesus, ainda que não veja, ele ouve a sua voz. Ouve a sua voz. Em primeiro lugar, antes de chegar até a visão de Jesus, você ouve a voz de Jesus te chamando pelo nome. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu conheço cada uma delas pelo nome. Deixa eu lhe dizer essa verdade bíblica nessa noite: o Senhor conhece você e Ele te chama pelo nome. Ainda que tu esteja em trevas, ainda que você não enxergue, ainda que você não visualize a voz dele, você consegue discernir. Pode ter mil vozes agora na tua cabeça. Pode ter a voz do problema chamando você, para você ficar amarrado ali, mas você não vai ouvir isso em nome de Jesus. Pode ter a voz daquele profeta da maldição contra a tua vida, dizendo que não vai dar certo, que não vai chegar. Essa voz você não ouve, sabe por quê? Porque tu és uma ovelha preciosa para Jesus. Assim como ele chamou o cego, e o cego atendeu o seu chamado, nós que somos filhos de Deus, ouvimos a tua voz, entendemos a tua voz e discernimos a voz de Deus. Quantos aqui nessa noite já ouviram o chamado de Jesus pelo nome? Aleluia. Quantos entendem pela fé que essa é uma palavra para a tua vida, meu filho? Quantas vezes Jesus chamou aquele ali e ele já ouviu? Glória a Deus. Quantas vezes Jesus já te chamou como chamou o cego, perdão, e você atendeu aquele chamado? Oh, aleluia. Em segundo lugar, ter visão de Jesus é saber que acima de qualquer coisa, o nosso desejo constantemente é ver Jesus em primeiro lugar. Não importa se a nossa conta bancária tem 10 mil reais,
importa se tem R$1. Não importa se você está explodindo de saúde ou se está morrendo de dor nas costas. Antes de pedir o emprego, antes de pedir o milagre, antes de pedir para passar o mar vermelho, antes de tocar na rocha eterna, a primeira coisa que a gente deseja é ver Jesus. Aleluia! Ver Jesus! Olhar para Jesus e deixa de escrever a visão desse Jesus poderoso. Segundo o livro de Apocalipse, os seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos como fogo. Seus pés como latão para pesar na cabeça da serpente. Aleluia! Glória a Deus! Em terceiro lugar, ver Jesus como o cego viu, o cego de Jericó, é aceitar pela fé que o nosso Jesus não é como o que algumas pessoas colocam de imagem, que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, e quando tem que andar, tem que uma multidão carregar ele. O nosso Jesus, quando vemos ele, os seus olhos estão em todos os lugares, e a sua voz vai escalar a profundeza do inferno e derruba todas as coisas, e a tua mão estão estendidas para abençoar a igreja, abençoar, abençoar, abençoar. Você vê esse Jesus nessa noite? Vê pela fé ali. Vê pela fé a mão dele estendida sobre a tua vida. Vê pela fé o olhar de fogo dele sobre você. Vê pela fé os ouvidos dele bem escancarados, ouvindo a adoração da tua súplica. Você vê, 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 vê. Então entenda uma coisa: é vitória. Em quarto lugar, ver Jesus, aleluia, como o cego de Jericó viu, é ter uma visão diferente das pessoas lá do mundo. Vou lhe dar só um exemplo, mas poderia dar milhares de exemplos da diferença do olhar de um cristão e de um não cristão diante de uma situação terrível da vida. Quer saber quem é crente de verdade que olha para Jesus? Vá num dia no velório de um crente. Aleluia! Você vai olhar em volta, os crentes em volta daquele corpo. Tu não vai ver ninguém desesperado. Você vai ver a gente triste porque a gente ama as pessoas, mas não desesperado. Vá no velório do ímpio, é só negro se descabelando e desmaiando e gritando. Vá lá no velório do corpo de um crente e tu vai ouvir hinos de louvores a Deus. Você quer ver um crente que vê Jesus e um ímpio que não vê Jesus? É quando eles estão no emprego. O ímpio reclama que o salário é isso, que o emprego é puxado, que é tudo chegar até lá. Chega no crente, ele está com o MP4 dele ligado, o celularzinho ligado, tem o foninho, chega mais perto, puxa o foninho e põe lá teu ouvido. Você vai ouvir que eles estão dando e cantando e ouvindo hinos que glorificam o nome do Senhor. Ver Jesus em quinto lugar, em sexto lugar, é ter veste de louvor em vez de espírito angustiado. É sempre ter uma boca para glorificar a Deus. É sempre ter um lábio para exaltar o Senhor. Está lá no serviço, não está resmungando, ele está cantando, está louvando, está adorando a Deus. Vai disputar o trabalho, não vai como derrotado. Ele vai dizendo: o Senhor vai na minha frente.
nossa mão para a glória de Deus se torna possível. Irmão, lá no serviço, abre a tua boca para glorificar a Deus. Fica longe daquela mulher que reclama de serviço. Fica longe daquele homem que reclama da vida. Fica perto do outro crente, porque vocês dois têm o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai colocar em vocês alegria. Pastor, peguei o exame. Está dizendo que a coisa está feia. O que é que eu faço, pastor? Tu diga: Jesus, tu está vendo isso? Ele vai dizer para você: eu estou vendo. E creia que Jesus pode curar você. Aleluia. Porque Ele vê a gente todo o tempo. Em oitavo lugar, Jesus não nos vê de vez em quando. Jesus não liga para você lá no teu serviço ou na tua casa. Alô, João? Oh, pois não, quem é? É Jesus. Aí, como é que estão as coisas? Pois é, assim, sabe? Trabalhei, a coisa toda. Então tá bom. Semana que vem a gente se vê lá na igreja, Semana de Santa, tá bom? Jesus não faz assim. Se você abrir Mateus capítulo 1, vai ver que o nome dele é Emanuel, que significa Deus presente. Se você for em Mateus capítulo 28, no final, ele vai dizer assim para você, crente: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus nos vê na segunda, Jesus nos vê na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ano após ano. Jesus vê, Jesus vê, Jesus vê, Jesus vê. Quando você deita, se cumpre a palavra de Deus, em paz me deito e logo pego no sono, porque só do Senhor me faz repousar, porque Ele está vendo você. Quantas vezes, irmão Raul, muitos de vocês estão dormindo, aleluia, e têm sonhos espirituais das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque até no teu sonho Jesus está vendo e participando e atuando. Quantos de vocês têm visões espirituais às vezes dentro da igreja, ou indo para a igreja, ou voltando da igreja? Sabe por quê? Porque Jesus está vendo você. Em décimo lugar. Amém? Você está me entendendo? Está entendendo a mensagem? Amém. Vamos em frente? Amém, em nome de Jesus. Em décimo lugar, quem vê Jesus não fica confundido. Não tem a mente confusa. Não tem a mente perturbada. Não vive dominado pela ansiedade. Quem vê Jesus não vive ansioso com o que vai ser o dia da manhã. Antes, todas as suas súplicas e orações são conhecidas diante de Deus. Quem vê Jesus